ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, ministro André, da Justiça, Fernando, da Defesa, Jorge, secretário-geral, Ramos, secretário de Governo, nosso Marcos Ponce, da Ciência e Tecnologia, aqui também alguns, ministro João Heleno, presente também alguns senadores, alguns parlamentares aqui, senhores e senhores governadores do Brasil. O motivo da reunião é uma continuidade, um esforço de todos na busca de minorar, mitigar problemas e atingir na ponta da linha aqueles que são afetados por essa crise aqui, que nós não sabemos ainda o tamanho da sua dimensão, mas sabemos que ela realmente em muito prejudicou não só o Brasil, mas o mundo todo. E o motivo dessa pauta é falar para os senhores, porque temos que trabalhar em conjunto, a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis de há pouco aprovadas, de um auxílio, né, um socorro aos senhores governadores, de aproximadamente 60 bilhões de reais, também extensivo a prefeitos, bem como nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, uns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também, que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com o servidor público da União, dos estados e municípios, nós possamos vencer essa crise. Então aqui, nesse projeto, o que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante, que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Ao longo dessas últimas semanas, foi discutido, foi conversado, né, o que o servidor poderia colaborar nesse momento crítico que a nação se encontra. Tiveram mais variadas propostas, como, por exemplo, uma redução de 25% dos salários. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. E assim sendo, eu abriria a palavra agora, na ordem aqui eu sou presidente da Câmara, depois ao Senado, depois ali aos governadores, a 3 governadores, né? Seria o Reinaldo Azambuja, o Renato Casagrande e o João Dória. E, obviamente, da nossa parte, nada a se opor se mais governadores quisessem fazer da palavra. Mas o mais importante, se possível, sair uma proposta aqui por unanimidade de nós, ao vetarmos, né, 4 dispositivos. Um que é de extrema importância, que esse veto venha a ser mantido por parte do Parlamento. E assim é que nós vamos construir a nossa política, nos entendendo cada vez mais. Deixo claro nesse projeto que as progressões, né, e as promoções vão continuar ocorrendo normalmente. Essas não serão atingidas por parte dos servidores públicos. Então, no momento, passo a palavra ao senhor Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos, presidente da República, presidente do Senado, ministros, governadores, de forma breve. Reunião para mim muito importante, uma reunião que simboliza a importância
da nossa federação, a importância dos nossos prefeitos, dos nossos governadores no enfrentamento à pandemia. Uma crise que tira a arrecadação, todos os entes federados, claro, da União, ao menor município, e nessa hora a coordenação e o comando do governo federal para reduzir danos e para garantir as condições de trabalho de cada um dos governadores e prefeitos é muito importante. E esse projeto vem nessa linha, projeto construído no Congresso Nacional, junto com o governo federal, que hoje vem a sua sanção, um momento muito importante no enfrentamento à crise. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que no segundo momento nós possamos tratar no pós-pandemia da nossa recuperação econômica e da recuperação, né, dos empregos dos nossos brasileiros. Mas a união para o enfrentamento ao coronavírus, né, o enfrentamento em conjunto com essa união para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. E esses recursos vão certamente nessa linha. Eu tenho certeza que todos unidos os resultados serão muito melhores para toda a população brasileira. E nós poderemos, desde já, discutir todos os projetos, presidente, aonde no pós-pandemia nós teremos uma nova realidade, uma realidade diferente e uma necessidade de reorganização do Estado brasileiro também em outro patamar. Quem pensava uma reforma administrativa antes dessa pandemia, com uma relação dívida de 70%, agora vai ter que pensar uma reforma administrativa com uma relação dívida-PIB na ordem de 100% do PIB. É outra reforma administrativa, não do ponto de vista apenas da economia, mas da qualidade do gasto público. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se pensarmos uma reforma tributária que olhasse apenas bens e serviços, os impostos sobre consumos, certamente nós vamos ter que olhar também, a renda e outros impostos que vão precisar ter sua estrutura melhorada, modernizada, para atender melhor ao interesse do cidadão. E, claro, marcos regulatórios para que a gente, num período de pós-pandemia, unidos, com credibilidade com o mundo, a gente possa ter marcos em vários setores, começando pelo saneamento, que garantam investimentos para o Brasil, e esses investimentos garantirão uma recuperação melhor para o Brasil. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o momento de hoje, que é a sanção desse projeto, que foi, no primeiro momento, tão polêmico, e depois, nesse momento, nos une a todos. Isso que eu acho que é o mais importante, e tenho certeza, presidente, que a sua decisão de sancionar o projeto, eu tenho certeza que vai garantir as condições mínimas para que prefeitos e governadores possam, nesse primeiro momento, atender o principal objetivo de todos nós, que é uma estrutura para que a sociedade possa estar protegida desse vírus que é novo, né, e que tem, né, um risco muito grande à vida dos brasileiros. Então, muito obrigado pela oportunidade e conte com a Câmara dos Deputados nesse enfrentamento e, no segundo momento, na recuperação do nosso país e da nossa economia. Com a palavra o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Bom dia, senhor presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de cumprimentar, em nome do ministro Braga Neto, todos os ministros que fazem parte do governo de Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar o meu amigo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que tem sido também, sob a sua liderança na Câmara dos Deputados, um ponto de coordenação de uma política estratégica para o nosso país, na defesa de todos os brasileiros, como presidente da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Gostaria de cumprimentar todos os governadores e a governadora do Rio Grande do Norte, e em nome de vossas excelências governadores, tanto do Renato Casagrande, que vai usar da palavra, como o governador Dória e o governador Reinaldo Azambuja, assim como outros podem também pedir para utilizar da palavra, dizer que seu esforço conjunto
de todos nós, líderes políticos, que estamos tendo a oportunidade de viver, não queríamos isso, a pior crise da história mundial e pelo menos dos últimos 100 anos na história nacional. Essa crise levou todos nós a uma profunda reflexão. E essa reflexão nos traz ao cenário do dia de hoje, presidente Bolsonaro. Todos nós construímos a várias mãos, liderados pelo ministro da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, uma proposta que pudesse, concretamente, socorrer os estados e os municípios brasileiros, estendendo a mão amiga do governo federal para buscar diminuir os impactos dramáticos que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia que atinge o Brasil. Na Câmara dos Deputados, se iniciou um debate que foi, inclusive, diga-se de passagem, muito importante ter iniciado na Casa do Povo, sobre a possibilidade de uma recomposição de perdas. A Câmara dos Deputados fez a sua parte, construiu um texto e promoveu o debate. E se nós estamos hoje chegando aqui para esse encontro, liderados pelo presidente da República, porque nós vivemos em uma federação, o Brasil é uma federação, a gente pôde construir a várias mãos esse entendimento e isso partiu, de fato, da Câmara dos Deputados. Quando a matéria chegou no Senado Federal, nós olhamos com outro olhar para esse possível socorro dos estados e dos municípios brasileiros, tentando construir uma coisa mais ampla que uma recomposição, que fosse um auxílio federativo do governo do Brasil, dividido em 4 parcelas, e que a gente pudesse, todo mundo, mensurar que tamanho seria essa ajuda e o que o governo central poderia fazer como um gesto de apoio concreto para os governadores e os prefeitos brasileiros. Se olhou com outro olhar para esse projeto, um olhar de fato de um programa que a gente pudesse enfrentar as distorções e auxiliar emergencialmente no enfrentamento dessa pandemia. A gente construiu, eu tive a honra, senhores governadores, senhor presidente, senhor Rodrigo Maia, de construir um texto que fosse capaz de unificar as opiniões e construir o consenso. E dizer aos governadores que a gente teve muitas reuniões, a gente teve muito debate e muitos embates. E conseguimos fazer, e é isso que a gente está realizando hoje, e é com esse entusiasmo que eu fico muito feliz de estar participando desse momento, um momento histórico na história nacional, onde os atores envolvidos em um processo de reconstrução de um país estão sentados em uma mesa, dialogando, e diferente do que muitos pensam ou falam, não há uma divisão entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Todos nós estamos aqui assumindo as nossas responsabilidades, aqui no Planalto Central, em Brasília, na capital do Brasil, sabendo o tamanho das responsabilidades e dos desafios que todos nós temos sobre os nossos ombros. Cada um sabe o tamanho da sua responsabilidade, porque cada um de vocês cuidam nos seus estados dos brasileiros que representam e estão representados pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo. A gente conseguiu construir, ministro Ramos, uma conciliação. Esse projeto foi construído a várias mãos. Além de uma ajuda muito significativa de 60 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para estados e municípios do nosso país, a gente tem que ver que no bojo desse processo e nessa formatação, com esse novo olhar
a gente também conseguiu, com o apoio do governo federal, inserir cláusulas importantes nesse projeto. Quem diria que um litígio judicial que estava sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e que legitimamente governadores e prefeitos ingressaram como parte por conta da pandemia para suspender as suas dívidas com a União. A gente achava que esse era mais um litígio que demoraria 2 décadas ou 3 décadas, como vem se arrastando há muitos anos outros. E a gente conseguiu nessa conciliação, dentro do projeto, inserir segurança jurídica, suspender as dívidas dos estados, e a gente está falando com a redação acrescida aos organismos internacionais de algo em torno de 49 bilhões de reais de suspensão de dívidas. Suspensão de dívidas que se darão até dezembro de 2020 e que todos os que têm assegurados essa suspensão ficarão protegidos para que esse remanescente possa ser diluído e alongado a partir de 2022. Portanto, além de darmos tranquilidade jurídica para um processo judicial que estava sendo mantido através de liminares de ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente assegura juridicamente uma legalidade para esse processo e suspende o pagamento dessas dívidas, que eram dinheiros, recursos que estados e municípios brasileiros, dependendo ou não de uma decisão judicial, poderiam amanhã ou daqui 30 dias ter que retornar o seu pagamento. Então, quando a gente olhou esse projeto como um todo, a gente viu a conquista de um projeto de construção feito a várias mãos. Eu fiz questão, presidente, de fazer esse relato e de dizer que esse momento, hoje que nós estamos aqui, tendo a oportunidade, sob a sua liderança, de anunciar aos governadores brasileiros e ao Brasil, ele se deu com base no diálogo, no entendimento, na construção. Não temos outro caminho. Como disse no início da minha fala, o Brasil é uma federação. Os poderes estão constituídos, estão atuando e estão vivos. E por isso se deu todo esse processo de deliberação dessa matéria, alguns momentos criticados, críticas injustas, alguns momentos elogiados, mas chegamos no dia da decisão. Eu quero dizer ao presidente Bolsonaro, que é o líder, chefe do Poder Executivo, que da nossa parte do Senado fala em meu nome e fala em nome do senador Chico Rodrigues, que está aqui, e do senador Flávio Bolsonaro. Todos nós, presidente, no Senado Federal, como Casa da Federação, estaremos atentos a todos os desejos e a todas as angústias do povo brasileiro. E esse momento é um momento que eu peço, o que eu disse ontem no meu discurso, no plenário do Senado Federal. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca. Porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra. E na guerra todos perdem. São brasileiros do Norte, que estão perdendo a sua vida, são brasileiros do Sul, do Nordeste, de todas as regiões. Somos todos brasileiros. A gente tem que ter a consciência de que essa crise histórica que nós estamos vivendo é uma crise sem precedente nas nossas vidas. Mas nós seremos cobrados num futuro de qual atitude nós tomamos por conta de estarmos nos pontos chaves do Brasil para enfrentarmos uma dificuldade de saúde pública que ceifa a vida já hoje de quase 20 mil brasileiros. 20 mil brasileiros perderam a sua vida com essa crise de saúde. Milhares perderam seus empregos. Milhões estão perdendo a oportunidade de um futuro promissor. Então eu aproveito essa oportunidade, presidente Bolsonaro, peço aos governadores, a todos os líderes políticos,
Nós temos uma responsabilidade com 210 milhões de brasileiros. Qual é o Brasil que a gente quer um dia depois da pandemia? Porque a pandemia vai passar, o Brasil vai ficar, os brasileiros vão ficar. E após essa pandemia, o nosso país terá muito mais desigualdade do que tinha antes dela. As pessoas, essa diferença nas classes sociais do nosso Brasil, elas se ampliarão. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter compromisso público e respeito aos 210 milhões de brasileiros. Presidente Bolsonaro, esse dia é um dia histórico. A gente tem que comemorar. Esse é o maior programa de apoio do governo do Brasil aos estados e municípios que já aconteceu na história nacional. E a gente fica discutindo, muitas das vezes, uma vírgula. A gente fica discutindo um artigo. E embora ver de fato o que nós estamos discutindo, que é o futuro do hoje e o futuro das próximas gerações do nosso país, e que nós temos a responsabilidade de assumi-los. Todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade. Cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo. O mundo dos governadores é o mundo dos governadores. O mundo do Congresso é o mundo do Congresso. Mas a gente tem um mundo muito maior, que é com a nossa consciência e com o nosso coração. Eu não tenho dúvida que a partir de hoje, a partir dessa mesa, onde está aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Brasil, que foi eleito para presidir a República, assim como nós fomos eleitos para comandar temporariamente Câmara e Senado, essa fotografia e esse encontro de hoje, num dia histórico para o Brasil, de enfrentamento a uma doença que está matando os brasileiros, servirá para que a gente possa sair desse encontro com a certeza e com o tamanho das nossas responsabilidades. Todos nós estamos enfrentando esse desafio inédito. Nunca na história do Brasil o Congresso brasileiro decretou calamidade pública. Então é um fato inédito. E a gente está aprendendo todo dia a conviver com esse fato inédito. Só que a gente vai conseguir atravessar ele, Chico, se a gente tiver todos imbuídos com o mesmo espírito, de fazer o certo, de atender os brasileiros e de construir uma grande nação. Essa fotografia, presidente, e essa sanção desse projeto, que vai se dar no dia de hoje, que ela sirva para todos aqueles que insistem em nos dividir. Repito, essa fotografia e a sanção desse projeto, ela vai servir para aqueles que insistem em nos dividir. E repito, eles perderão, porque nós estamos unidos com o povo brasileiro, todos os poderes, ao lado de vocês, governadores do Brasil, ao lado dos 5.570 prefeitos, para enfrentar, mas de cabeça erguida, a maior crise sanitária da história do Brasil e da humanidade, e saber qual é o Brasil que a gente quer um dia depois da pandemia. E eu tenho certeza que com o espírito público que eu conheço todos os governadores, todos os prefeitos, mas especialmente todos os governadores que estão aqui, que estão deixando as ideologias de lado, deixando os partidos políticos de lado e dando as mãos para a gente enfrentar juntos. Vamos construir pontes para a gente no futuro se orgulhar do que a gente fez no dia de hoje. Parabéns, presidente Bolsonaro, parabéns ao governo que construiu o entendimento nesse auxílio emergencial federativo, e nós estaremos aqui atentos sempre às demandas dos governadores, dos prefeitos, porque elas são as demandas dos brasileiros. Muito obrigado, presidente Bolsonaro, muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Passa a palavra agora ao governador de Mato Grosso do Sul, o senhor Reinaldo Azambuja. Quero cumprimentar o senhor presidente da República, excelentíssimo Jair Bolsonaro. Quero saudar o presidente Rodrigo Maia, saudar o presidente Davi Alcolumbre. Em nome do ministro Paulo Guedes, saudar toda a equipe, presidente, ministerial que compõe essa reunião.
Quero fazer um agradecimento especial aos meus pares, aos governadores, à governadora Fátima, que fizeram essa deferência que eu pudesse abrir a reunião e falar o posicionamento de algumas questões relacionadas aos estados. Então, eu agradeço muito a essa deferência de todos que me deram essa oportunidade e dizer, presidente, que realmente hoje é um dia histórico, um dia que todos nós sentamos a uma mesa, debatemos assuntos importantes, estamos vivendo um momento de calamidade inédito no Brasil e a maioria também dos estados brasileiros e municípios. Entendemos esse momento. Som desativado. Acima de tudo, como disse o presidente Davi, construir as pontes para nós atravessarmos esse momento e termos certeza dos gigantismos e a força que o Brasil tem. E entendemos, presidente, e queremos agradecer muito essa construção coletiva da sua equipe econômica, ministro Paulo Guedes e todos, construção do Rodrigo, do Davi, que souberam dialogar, debater, e a prerrogativa do parlamento é isso, é os debates, é o acaloramento muitas vezes das discussões, mas chegaram num texto consensuado, aprovado e que foi, presidente, remetido ao senhor. Dizer que todos os estados brasileiros pedem a sanção desse projeto de lei complementar, presidente. Ele é muito importante devido principalmente a essa queda brutal da atividade econômica, que atingiu, presidente, a dona de casa, o trabalhador, atingiu o micro, pequeno, médio, grande empresário e atingiu também os governos, presidente, municípios, os estados e a própria União. E nós sabemos que nesse momento nós temos que ter essa união. E essa construção coletiva, com a participação de Vossa Excelência, do ministro Paulo Guedes e da equipe, principalmente dos poderes constituídos, a Câmara e o Senado, foi muito importante. Então nós pedimos, presidente, que o senhor sancione esse projeto. Sancione ele porque ele é importante para a manutenção das atividades dos entes federados, para poder socorrer principalmente aqueles assuntos relacionados à saúde que têm demandado o nosso dia a dia. Eu tenho certeza essa é a grande preocupação do senhor também, e a construção disso. Então, a sanção do projeto, presidente, é fundamental, falando aqui em nome dos 27 estados. E pedir, presidente, se for a intenção do senhor a sanção, que realmente, se possível, que foi uma unanimidade dos governadores, presidente, que possa fazer essa liberação da primeira parcela ainda no mês de maio. Isso é crucial para os entes federados, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. Dizer, presidente, também outro ponto importante. Sabemos que a decisão ou não, presidente, de vetar algum ponto do projeto é uma prerrogativa exclusiva do senhor. E posso dizer que qualquer decisão que o senhor tomar terá, com certeza, a decisão respeitada por todos os estados brasileiros. Mas nós temos um ponto, presidente, que a maioria dos governadores entendem que é extremamente crucial. É o que diz respeito àquilo que o senhor falou no início da sua fala, que é a questão do aumento salarial aos servidores públicos. Nós entendemos e sabemos que o senhor está sofrendo pressões, nós todos nos estados estamos sofrendo pressões também com esses pontos, mas acho que é um momento da unidade nacional, presidente, que todos nós estamos dando uma cota de sacrifício, é um momento ímpar na história do nosso país. Então a maioria dos governadores entende importante, se assim o senhor achar, vetar esse artigo dos aumentos salariais, até porque, presidente, se o senhor olhar, o senhor tem a nota técnica aí do Ministério da Economia, nós tivemos, nos últimos 3 anos, uma média de crescimento nos estados de 3,9% de aumentos salariais nos últimos 3 anos a cada ano. Nos municípios, presidente, chegou a 6,9% o crescimento das despesas com pessoal. E essas despesas com o pessoal, presidente, nesse momento, se nós tivermos 2020, 2021, com a possibilidade, eu vejo quase é impossível nós darmos qualquer aumento agora, porque nós precisamos cuidar da população brasileira como um todo, presidente. Então, a maioria dos governadores entende, a prerrogativa é do senhor, mas o veto a esse artigo do aumento ela é fundamental, até porque, presidente, a projeção que o Ministério da Economia faz, 2020, 2021, seria um aumento, se mantivermos a média dos últimos 3 anos, seria um aumento de 69 bilhões
nas despesas dos estados e 62 bilhões nas despesas dos municípios. E eu entendo, presidente, que é um momento de solidariedade, de espírito de solidariedade que todos nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, nós, por maioria, entendemos e pedimos ao senhor que, se possível, vete esse artigo aí da possibilidade dos aumentos. E entendo, presidente, que nós estaremos fazendo isso ao bem do país, ao bem da federação de estados e municípios. E também, presidente, tem outro ponto que eu gostaria de pedir em nome de todos, unanimemente, dos 27 governadores e governadoras, presidente. O presidente Davi falou, o presidente Rodrigo, ministro Paulo Guedes e sua equipe. A construção dos artigos ali foram muito importantes para a vitalidade e a possibilidade de cumprimento, presidente, das obrigações dos estados e municípios. O artigo 2º das dívidas ali preservou as dívidas com o Tesouro Nacional. Mas o artigo 4º, presidente, ele diz especificamente aos bancos públicos, aos bancos privados e aos organismos multilaterais. E aí, presidente, a gente quer pedir ao senhor, eu sei que tem alguma recomendação de veto a um parágrafo desse artigo, que é o artigo 6º, mas é muito importante a manutenção, a integralidade, presidente, pelo seguinte, ali diz que os bancos poderão fazer o aditamento contratual, presidente, não é uma obrigatoriedade. E a gente sabe que a gente, com certeza, tem algumas instituições financeiras que podem dificultar aos estados e aos municípios o aditamento contratual. Nós não estamos pedindo perdão, nós não estamos pedindo redução de margem de juros dos contratos, nós só estamos pedindo, presidente, que até 31/12 a gente não pague as parcelas com esses organismos e esses bancos e que esse saldo devedor possa ser levado, presidente, ou ao final do contrato ampliando as parcelas, aí vai ser a instituição financeira, ou então incorporando nas parcelas vincendas nos anos subsequentes. Então é muito importante, presidente, ministro Paulo Guedes, porque essa palavra poderão, ela fica aberta, se vão fazer ou não. Então é muito importante que o senhor mantenha a integralidade do artigo 4º. Eu acho que isso que evita muitas vezes essa discussão. E pedir também, presidente, que eu sei que o senhor tem a prerrogativa com a Caixa Econômica, com o BNDES, com o Banco do Brasil, e muitos estados hoje têm dívidas e contratos com essas instituições, que possamos construir conjuntamente, como nós estamos fazendo nessa manhã, uma reunião histórica, presidente, de construção em benefício do nosso país, em benefício de todos os brasileiros. O senhor possa recomendar à equipe econômica também que a gente possa normatizar um aditamento contratual. Isso facilitaria muito para todos os entes federados a organização disso. E a gente tem certeza, presidente, que esses encaminhamentos são muito importantes para nós juntos atravessarmos esse momento difícil de todos os brasileiros. Então a gente fica muito grato por essa oportunidade, mais uma vez, que o senhor nos dá a abertura, pedir realmente que o senhor olhe esses pontos que são extremamente importantes, respeitamos as